Nasci aqui, claro que nasci. Em 37. 16 anos vivi em Angola. Do resto vivi sempre aqui. Os meus pais eram os dois daqui. O meu pai vivia da Lagoeira. E a minha mãe vendia sardinha. Vendia sardinha. Onde é que ela ia? Quem diz sardinha era peixe, pronto, vendia peixe. Devo dizer que chegou a ir ao tua, trazer caixas de peixe à cabeça para ir vender a paradela. Naquele tempo a vida era má e ela para governar os filhos, coitada, ia buscar o peixe à cabela, que era duro, era pobre. E não vou agora dizer que era rico, era pobre. O meu pai era um homem renteado, não vamos agora dizer que era um homem rico, mas era um homem renteado. E então também era solteiro. A minha mãe, acho que também nunca foi casada, teve muitos filhos, mas era um deste, outro daquele, outro do outro, não vale a pena estar a encobrir, era assim. E eu fui o último e fui lá, pronto, o meu pai fez o favor de me arranjar, mas também fez o favor de olhar por mim. Enquanto os outros não tiveram pai, ninguém olhou por eles, mas eu fui sempre adquirido. Ainda hoje, tudo quanto tenho foi o meu pai que me deixou. Eu fui um indivíduo que trabalhei muito na lavoeira, trabalhei muito na lavoeira. Trabalhava com bois, na lavoeira, trabalhava. Se quer que eu diga, nós éramos 7. Nós éramos 7 irmãos. E a minha mãe, talvez até foi o filho que ela teve mais, assim, mais enquanto não olhavam para ele, era por mim, está a perceber? Como era o mais novo, os outros, os pais não sabiam quem era. Ela é que devia saber, mas nós, os meus irmãos e eu, não sabíamos bem quem eram os pais deles. Não. Portanto, eu sabia que ele era o meu pai e tive aquela sorte de ter uma avó que era a avó que tinha. A avó por parte da minha mãe não a conhecia. Agora, a parte do meu pai conhecia e ela, estou certo que quando eu comecei a dar os primeiros passos, levou-me para casa, nunca mais me deixou ir à casa da minha mãe. Você nunca mais lá vais, tu não sais daqui, tu és filha do meu filho, tu és filho do meu filho, daqui não sais mais. E não, foi ela que me criou. O peixe vinha do Porto no comboio. Está a ser naquele tempo, o comboio tinha uns vagões onde trazia a mercadoria, está a ser. E o peixe vinha no Porto, vinha nos vagões e chegava ali. Dali era descargado e depois as pessoas iam lá e carregavam-no. Devia lá haver algum tipo que o mandava vir, está a ser, depois elas iam ali e compravam aquele homem e traziam. Traziam e depois iam vender para as aldeias. Uma vinha do Porto. Vinha do Porto. Já se chamava o comboio da mercadoria, era só aquele comboio que saía, por exemplo, se fosse preciso de lá de baixo, às 8 da noite ou 9 e chegava aqui ao tua de manhã. Aqui era raro vender. Não vendia aqui? Era muito raro. Quer dizer, havia aqui 2 ou 3 mulheres que vendiam o peixe, mas qualquer uma delas tinha o seu lugar já para onde ir, está a perceber? Porque essas mulheres já tinham aquela coisa tão bem, pronto, já eram tão conhecidas ali, que passavam e se estivesse o dono da casa, comprava o peixe, mas se não estivesse o dono, elas entravam dentro de casa e deixavam ficar lá o peixe. Vendiam porta a porta? Já vendiam porta a porta, não estavam ali paradas num lugar. O meu pai cultivava tudo, olha, cultivava batatas, cultivava feijão, cultivava... Uma das coisas que ele cultivava pouco era vinho, porque ele não gostava de vinho, ele bebia pouco. Ele era capaz de ir daqui lá em cima àquelas casas para fumar um cigarro. E para beber um copo de vinho não ia daquele. Então, já é isso que o filho dele não faz. O filho dele já cultiva vinho porque também gosta dele. Normalmente era para consumo, está a ser, mas também se vendia. Também vendia batatas, mas sabe que naquele tempo as batatas vendia só a 3 tostões o quilo e assim. O que é que era aquilo? Olha, temos azeite, temos vinho, temos cebolas, ainda arranquei cebolas agora há dias. Até são grandes demais, botam para aí 1 quilo cada uma. A minha mulher até disse, para que é que queremos ter cebolas? Isto é um estragamento, porque depois inserta-se uma cebola em casa e depois fica lá insertada, aquilo já não se come uma cebola daquelas. E temos cá tudo, nós aqui em cima temos tudo. Ainda hoje de manhã fui para um prédio, cortar umas pontas a umas videiras, trouxe um balde de figos, trouxe outro com pêssegos, nós temos tudo. Agora, antigamente andavam esses homenzitos com caminhões, vinham às aldeias, compravam quanta batata houvesse e levavam para o Porto e para aqui e para ali. Agora não se vê ninguém a comprar uma batata aqui. Aí antes de ter carros, não, a pé não. A pé não vinha? A pé não vinham. Naquele tempo ainda me lembro de virem aqui caminhões, carregar, depois eram preciso ser, e um trator a levá-los até lá em cima ao alto, porque não havia aquela estrada asfaltada, e eu ia por um caminho fora, coitado, mas vinham cá carregar. E depois, agora não, nem com estradas nem nada, agora não anda ninguém. Se andei na escola, andei.
Fez até que classe? Aqui esta escola, vou dizer uma coisa, nesta escola nunca cá andei. Mas andei cá. Havia aqui escola? Esta aqui é a escola. Sim. Era aqui? É a Onde é a escola, associação? era aqui. Mas eu não estudei aqui. O pouco que sei, ainda vou dizer mais. É para a senhora ver aquilo que eu fiz. Eu tirei o meu exame da 4ª classe de adultos. Em Angola. E fui motorista de táxi lá. Bastante, deram-me lá depois até um alvará, quando foi aquilo aumentou, deram-me ainda um alvará, e depois deram-me cá, vou dizer, deram-me no aeroporto do Porto, num lugar bom. Trabalhei lá 2 meses e depois partei-me daquilo e bandio, está a ser. Mas para ver, foi lá, tirei o coisa de adultos, lá o exame de adultos, e ainda andei aqui 14 anos em carreiras, está a ser, como motorista de autocarros. Andei na empresa dos Santos e andei na de Vila Flor. E depois a de Vila Flor foi mandei aos Santos e eu fiquei lá até que me reformei. Foi lá que me reformei. E olha, andei 14 anos nos autocarros e olha que não conduzia autocarros pequenos, ainda cheguei a conduzir um autocarro de 75 lugares. Olha, fui motorista a vida toda, de tudo. Olha, fui motorista dos bois, fui motorista de autocarros, fui motorista de táxi e agora ainda sou motorista. A cada passo, ainda ontem fui às 8 horas da noite desligar a rega das maçãs. O meu rapaz às vezes vai ligar e depois, meu pai, vai lá desligar aquilo às 9 ou 10 horas. Outras vezes ele tem 2 carrinhas que levam para aí 9 pessoas ou assim, ele traz lá aquele pessoal na maçã. Vai lá levar o pessoal a casa, lá vou com as carrinhas levarem o pessoal a casa. Eu ainda hoje sou motorista e olha que vou a fazer 83 anos. Já os faço no mês que vem, 83 anos. E ainda trabalho muito. E quando saí daqui, como eu digo, nem exames tinha. Cheguei a Angola, tirei o exame da 4ª classe no Liceu Luís de Calmões, ainda sei. E ficava mal, fiquei 2 vezes mal, sabe porquê? Por não desenhar uma caneca. Por não desenhar uma caneca. E até que o inspetor um dia disse assim, ó senhor, amor, você ainda vai ficar outra vez mal por não desenhar a caneca? Ah, senhor inspetor, quer eu nunca fui desenhador, eu não sei desenhar a caneca. Diz ele, dê cá o papel. E ele fez 4 riscos e já estava a caneca desenhada. E eu não fui capaz de desenhar. E ele assim, pronto, agora já fica bem. Está a ver? Às vezes há coisas do raio. Uma pessoa por uma coisinha de nada fica ali mal. E pronto, lá me desenhou a caneca, lá fiquei bem. Então tirei as cartas em 60. Tinha lá um irmão e até tinha lá 2. E esse irmão disse-me assim, olha, se quiseres vir para Angola, ainda fui com carta de chamada, sabes? Foi com carta de chamada? Fui, ainda fui com carta de chamada. E fui para Angola. Ora bem, cheguei a Angola e esse meu irmão quase me dispersou. Vamos lá ver. Eu andei lá ainda muito tempo assim à rasca, está a perceber? Ainda andei lá para aí 8 meses, para aí 8 meses ou mais, sem carta a conduzir um carro. Conduzir uma carrinha. E sabe qual era a minha vida? Chegava ao cais de manhã, de onde saía o peixe, também lá, e carregava peixe e a vender. Ia vender por as aldeias. Por a aldeia porque eles no certo não chamavam de onde moravam os pretos, não é? Que eu, para mim, um preto é como uma pessoa qualquer. É um preto, para mim, um preto é um homem como o nosso. É a mesma coisa. Havia lá pretos ruins, mas havia lá pretos bons. Não é escusado dizer que os pretos são todos ruins. Não são. Nem todos os pretos são ruins. São bons. Eu, quando me vim embora de Angola, houve alguns pretos que choraram ao pé de mim. Senhor, eles chamavam-me Branco. Ó Branco, nós vamos chorar por vós. Vamos aqui passar fome. Não passais nada, o país é vosso, pá. Eles não nos querem cá, o que é que tu queres? E tive lá um preto. Trabalhava no fundo cambial. E eu disse-lhe assim, olha lá, tu não me arranjas aí a mandar mais 30 contos, porque aquilo era só... Diz-lhe assim, amanhã vem para aqui, para o fundo cambial, põe-te aqui na bicha, que eu vou arranjar com o meu patrão. E o gajo chegou lá e passava um bocado que eu lá estava, com um papel assim escondido, pega, vai depositar mais 40 contos para levar para a tua terra. Era muito meu amigo. E quando vim para cá, depois vim em 75 para cá. Vim em 75. Ainda cá vim uma vez ou 2, de avião. Antes disso? Antes disso. A minha mulher nasceu pertinho de mim. E eu vou-lhe contar a história, mas não se ria. Eu casei com a minha mulher, ela tinha 15 anos, está a perceber? E eu tinha 18. Era uma criança, pois claro. Ela, e até eu. Mas devo dizer, o meu pai morreu quando eu tinha 14 anos.
E a minha avó já tinha morrido. E depois, quando o meu pai morreu, pus-me a pensar. Eu não tinha mais irmão nenhum. Tinha, como estou a dizer, mas não eram meus irmãos. E eu disse assim, agora eu sozinho aqui, não sei o que de fazer à minha vida. Com 14 anos, ainda sou um rapaz novo. Tinha bois naquela altura ainda. Andava a labrar com eles, eram do meu pai, mas pronto, ele faleceu. Ainda estou certo, o meu pai disse-me assim, meu filho, olha que eu estou muito doente, vou morrer. Mas só tenho pena de ti. E depois eu fiquei assim com aquilo e tal. E o meu pai disse que gostava daquela rapariga. E ela era ali minha vizinha. E eu comecei assim a pensar. Bem, eu ainda não fui à tropa, mas vou à tropa e já fui casado. E disse, olha, ela chama-se Teresa. Não temos nada a fazer, vamos nos casar. A minha sogra primeiro ainda começou assim a coisar, mas depois lá no eu. E então casamos, ora, como estou a dizer, ela tinha 15 anos. Eu tinha 18, éramos dois bebés quase. Os meus irmãos, não, nunca trabalharam na agricultura. Nunca. Esse meu irmão Álvaro, como eu estou a dizer, esse foi sempre assim, esteve ainda preso 2 anos na cadeia na Alijó, mas vou-lhe explicar como é que esteve preso, também não foi por roubar. E depois saía de noite da cadeia estava lá ele e o outro com arame abria as portas todas da cadeia. E às vezes o carcereiro dizia assim, já sabia como eles eram, ele não pegava neles, saíam de noite os dois. Ainda vinham, eles vieram da Alijó a pé até aqui ao mesmo, durante a noite. E então o meu irmão, o meu irmão, dizia assim, pronto, não saiu, então dizia-lhe o carcereiro, vocês romanos de manhã estejam dentro da prisão. Se nós não sei como é que é de fazer, vocês estejam a mano cada dia, eles de manhã iam para lá, mas de noite nunca lá estavam, eles andavam sempre no pau. E foi por isso que ele teve 2 anos preso. Mas do resto ele por via de coisas, sei lá. Uma vez vim de Angola, veja bem o que ele era, vim de Angola e ele estava lá abaixo no Porto, na prisão, nas Taipas. E eu fui lá vê-lo. Mas para chegar ao pé dele era um problema, para ter que subir ali umas escadas, passava por mais quantos guardas que estavam lá a serviço. E então ele tinha-me dito lá acima, tu quando passares tens que dizer que vens ver o seu doutor Bacislau, que era lá o gerente da cadeia. Eu chegava ao pé do guarda, onde é que o senhor quer ir? Eu quero ver o seu doutor Bacislau. Faz favor, suba. Até que cheguei ao pé dele. Eu disse, então como é que tu estás? Não te atrapalhes, que o doutor Bacislau por mim é... Então o doutor Bacislau disse assim uma vez, Álvaro, tu quando saís, vê lá se agora não vais lá enganar mais ninguém, dizer assim, se puder ser é o seu doutor o primeiro a ser enganado. E ele disse, cara, não me digas que ainda me ias enganar a mim. E então ele disse, diz ele assim, eu não sei como é que ainda aqui estou, vais ver. Ele telefonou para uma gaja para Matosinhos. Acho que ainda chegou cá abaixo ao redução primeiro do que eu. A gaja de lá disse, tu ainda estás aí, ainda? Então porquê é que estás aí? Eu queria que já tinhas ido embora. Olha, soltaram-no logo, daí por um bocadinho já estava cá abaixo. Aquele gajo tinha um conhecimento de maluco, sei lá. Ele até merecia uma estátua aí, acho que ainda andaram para por lá na carrazeira até. Ele não roubava nada para ele, coitado, só roubava para os outros. Como eu digo, comprava por 10, vendia por 5, porque havia aqueles gajos que se aproveitavam logo, assim que sabiam que ele vinha, iam logo lá comprar aquelas coisas e tudo. Do Porto. Do Porto. Ia comprar ao Porto. Uma vez pediam para ir com ele a Chaves. Buscaram umas peixes de bacalhau ou qualquer coisa lá num estabelecimento. Ainda era para lá de Chaves. E ele tinha aí com ele uma rapariga chamada... Já não sei como se chamava, e tinha ali um estabelecimento na vila, e ela é que estava lá a vender aquilo. Aí fomos lá, ele trazia lá bacalhau quase à altura desta casa, cara, aquilo era um bacalhau, eram peixes enormes, parece que vinham da Espanha ou qualquer coisa. E, não sei, metiam tudo por os olhos, pá, não sei como é que ele ficava a dever, ou não pagava, então como diz ele pagava, mas o que é que... Era já, eu sei lá, já não dava o que valia, pois se ele vendia por muito menos que aquilo que comprava, nunca podia dar o... Trazia o carregamento Pois, e vendia aqui. e então aquilo parece que metiam tudo por os olhos. E ainda hoje há pessoas que me dizem, ouço falar mal dele e tal, e eu às vezes que não me conhecem, eu não digo nada, fico assim, coisa, mas pronto, não gosto de ouvir falar mal dele. Era meu irmão, embora fosse só por parte de mãe, mas era meu irmão. E ele a mim nunca me fez mal e nunca ouvi dizer que ele nunca assaltou casa nenhuma, nunca roubou nada a ninguém. Ele comprava. O que comprava era por 5 e vendia ao peixe só por 2. Pronto, era aí que ele ficava mal, coitado. Sabe, esta aldeia aqui já teve em tempos muito movimento. Tivemos aqui umas minas de minério.
Wolfrâmios, olha, por exemplo, aqui por cima, estas serras que vê por ali ainda estão minadas. Tem lá buracos enormes, tem lá buracos com 300 metros de fundo. Está a dizer? E então, isto aqui, se isto durava mais tempo, isto aqui, hoje o Medo era capaz de ser uma cidade. Não digo que fosse uma cidade, mas era uma vila muito mais forte que a vila ali. Isto aqui era, havia aí gente, isto era dos alemães, está a dizer? Ainda hoje aquilo está registrado como dos alemães. Aquilo são minas da Pranheira e pertencem ao Medo. Mas aquilo era, ainda hoje tem, o registro que lá existe é o dos alemães, que isso era dos alemães. Os alemães desistiram daqui quando houve lá aquela grande guerra que eles perderam, e então foi que desistiram daqui. Isto era dos alemães, mas isto era muita coisa. Saía aqui muito minério, vinham aí caminhões e caminhões. Isto não quero saber, tinha motores e coisa que isto era a fim do mundo, cara, aqui. Agora, olha, também foi embora isto aqui, meu amigo. Quando eu fui para Angola já isto aqui tinha acabado. Isto havia aí centenas de pessoas a trabalhar. Isto não penso que era um buraco ou dois. Isto aí buraco, os fundos conchelados tinha uma espécie de comboio, não era bem um comboio, mas quase, a tirar o minério dentro dos túneis cá para fora. Está a dizer, era minério e aterro. Tinha uns carristas ali quase como o comboio, ia para aí fora, havia lá montões e montões de aterro e ao minério, coisa, não sei lá, isto era para fazer, isto dava para fazer armas. Para fazer as armas e fazer tudo, pronto, isso era coisa de fazer assim. Isso aqui era uma riqueza do caralho. Ainda hoje há lá muito, sabe? Que é como eles perderam isso, pronto, isto depois foi abaixo e pronto, nunca mais isto funcionou. Mingo, hoje isto aqui hoje já nem é uma aldeia, sequer que li. Sabe, isto aqui é uma quinta. Olha, isto aqui estão o quê? Estão cá meias de pessoas. As pessoas vão morrendo, está a perceber? Mas nascer, nada. Nascer não nasce ninguém. Até os padres já estão a ficar mal, porque já não têm quem batizar, nem eles já ainda fizeste bem no papado, senão estavas lixado. Havia mercearias aqui, havia mesmo mercearias cá, temos cá mesmo mercearia. Claro, porque aqui a nossa aldeia antigamente tinha um caminhito rosqueiro para irmos à vila, está a perceber? Não havia estrada. Nós temos alimentação, está a perceber? E depois havia muita cria, está a perceber? Qualquer pessoa criava 2 ou 3 porcos, matava-se aqui os porcos, não é? Comia-os e coisa. E havia, para se comprar às vezes, certas mercearias, realmente tinha que se regressar ali à Carrazeda, à vila. Pronto. Mas havia aqui um caminho velho, porque esta estrada que aqui está asfaltada, que agora desceram por ela, já foi feita desde que eu estou em Angola. Se que eu fui para Angola foi que eu ainda bem cá uma vez, ainda a estrada nem estava asfaltada. Assim com o carro, já nessa altura eu trouxe um carro e vim por ali, mas ainda não estava asfaltada. Agora já está asfaltada, estamos aqui muito agora, mas antigamente não. Mas havia muita gente, antigamente havia muita gente, agora não há ninguém. Normalmente o que comemos agora, temos feijão verde, temos tomate, temos cebola, temos pimentos, temos batatas, temos maçãs, temos cerejas, Opa, mas isso, o Barada era um contrabandista que não mandei aqui nada, pá. Esse ia, por exemplo, à Espanha, naquela altura era perigoso. Ia à Espanha, comprava lá boinas, estas boinas espanholas e certas coisas, era daqui. Só que ele morava depois embaixo em Paradela. Esse homem, depois fazia isso. Eu lembro-me um dia até, fui à Espanha, com o táxi, para trazer para cá umas pessoas, que era precisamente lá abaixo o filho de Farrapilha. E cheguei lá, cheguei à fronteira e tive que ali quedar, não é? Mas levava um indivíduo comigo que não tinha os documentos para passar para lá. Mas havia mais para cima um bocadito, um gajo, nem sei, parece que até era um tropa. Usava até aqui em cima umas polanas e passava as pessoas às costas para o outro lado do rio. Passava pelo rio. Chegava ali, não os deixava passar e ele passava ali para o outro lado. Ainda estou certo. Quando cheguei a Fetes, que é logo a primeira que era do lado antes, já lá estava o tipo, passou para lá. E dizia-lhe assim, e já estava a beber lá um copo, qualquer coisa. Então que tal dizer que nunca andei tão barato num táxi como desta vez. Porquê? Então só me levou 25 tostões para me passar de lá para cá, às costas, já viu? Às costas, para passar o rio para o outro lado. Passou às costas para o outro lado, por 25 tostões. Naquele tempo era assim. Mas não tinha coisa, não deixava passar para lá. Pois esses gajos é que iam lá buscar o contrabando para vender deste lado. Bandiam o que estava a dojar, bandiam isqueiros, bandiam botas, bandiam o calhava. O calhava que traziam de lá. Aqui para lá, se calhar, nem levavam nada. Era só aquela coisa de... Pois ele contratava, por exemplo, 2 ou 3 para os passar para lá, está a perceber? E só depois, quando eu chegasse à fronteira, ele tinha que ver quais eram os gajos que estavam, por exemplo, na fronteira, se eram gajos amigos que deixasse, ou não, senão então passava por tal coisa por cima.
em vez de passarem aqui na fronteira, passavam mais por cima pelo Ribeiro, por tal Ribeiro. E eles levavam sempre lá o tal que lá andava, devia ser, eu acho que até era tropa, levavam umas poleiras até aqui em cima, não é? Que era para a água não entrar aqui em cima, pronto. E ia embora. Naquele tempo aqui a vida era um bocado coisa. Ninguém saía daqui, porque era no tempo de que não deixavam sair ninguém. Era sempre assalto, só assalto é que saíam. Muita gente que foi lá para fora e que hoje até são bem, que são tão ricos e coisas, e foi tudo assalto o espaço. Mais tarde é que começaram a sair já assim pronto, já os começaram a deixar ir, mas não era assim com facilidade. Então, estou a dizer que eu quando fui para Angola e diziam que aquilo que era nosso ainda tive que ser com carta de chamada, senão não podia para lá ir. E mais diziam que aquilo que era nosso. E eu, quando lá estive, eu via de manhã o rádio a cantar e dizer Angola é nossa, Angola é nossa, Angola é nossa. Angola é portuguesa, bem ao fim. Tivemos cá um alfaiate. Não sei, os tecidos sabe como é que eram. Por exemplo, eu chegava à vila, à feira, antigamente, agora não. Havia lá na Carrazeda. Na Carrazeda. Era nos mesmos dias que ainda são agora. 10, 20 e 30. E vinha lá um senhor, que ainda estou certo, foi quem comprei até o meu fato de casamento, que não valia nada. Até o que me fez dizer assim, mal empregado os botões que lhe ponho, já pode ver o que ele era. Chamavam-no Morano da Covilhã. Era da Covilhã. Então ele vinha aqui e trazia assim peças de fato, de roupas, não é? Por fazer. E depois não tratava mal as pessoas que eles compravam, porque, por exemplo, eu comprava um e ele começava a gritar, mais um bandido, quer dizer, queria dizer que vendeu mais um, mas ainda estava a chamar bandido ao que o comprou, mais um bandido e tal. E então também o comprei. E então a gente trazia isso e depois o alfaiate é que tirava as medidas e fazia. Eu havia aqui, mas eu por acaso não trouxe para aqui. Quem me fez foi um senhor lá da Carrazeda mesmo. É que me fez lá aquela coisa. E era assim. Olha, eu sei lá o que é que gosto mais. Olha, gosto da paz. Eu gosto daqui, gosto que esteja tudo em paz e que tudo esteja bem. Mas gosto de trabalhar, digo já. Sou um indivíduo que gosto de trabalhar. Continua a trabalhar. Trabalho, levanto-me às 5h30, estou a pé. E vou para os prédios, o que é que quando for aí 9 horas que o sol começa a apertar, venho-me embora. Vai embora, Venho-me faz o embora. calor. Gosto de trabalhar.